Então, o convite que eu queria trazer para hoje, né, para a gente começar a pensar essa nossa dinâmica gravando esse podcast, da gente pensar de como é que a gente sonha. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso desafio, como é que é o nosso processo de sonhar, de como é que a gente se permite sonhar, e sonhar que não é dentro de uma planilha, sonhar que não é dizendo isso não vai dar. Quando a gente sonha, a gente sempre imagina sonhar, e já não é transformar no objetivo, numa meta, ainda estamos no campo do sonho. Como é que eu transformo, então, um desejo, uma vontade, em alguma coisa que eu queira fazer, que eu queira realizar? Esse é o nosso desafio para hoje, quanto que isso é muito difícil, e a gente gosta de trazer isso, que dentro do trabalho de planejamento financeiro é um dos capítulos mais desafiadores, como é que a gente consegue sonhar. Olá, bem-vindos a mais um Despertar com Kalil. E a grande temática que eu trouxe para o dia de hoje é para a gente falar sobre sonhos. O sonhar é algo do mais desafiador que a gente tem no planejamento financeiro por muitas razões. E a primeira delas que eu queria trazer para todos é porque sonhar é pensar nesse futuro, naquilo que eu quero, e é diferente do sonho, do que eu sonho, do que eu desejo, né? Do que é também aquilo que eu preciso, que eu necessito, essa diferença que a gente quer colocar, o que é desejar e o que é a minha necessidade, nessa distinção que a gente vai atuar hoje. E o grande desafio do sonhar é então que eu possa, de uma maneira livre e não já limitada pelas minhas questões todas, orçamentárias, acho que não pode, as minhas crenças. O sonhar, como a gente gosta de falar, é você colocar num papel em branco, numa folha em branco, o que é aquilo que de fato eu quero. Sonhar como sonha uma criança que cria numa folha em branco, de lado, como se eu fosse fazer um desenho daquilo que eu aspiro, de alguma maneira para mim. E aqui a gente tem uma ordem que a gente convida para sonhar, que é então que eu possa primeiro fazer e pensar em algo, num sonho só meu, um sonho legítimo, individual, que eu possa então pensar e realizar. E aqui eu deixo a primeira provocação. Qual foi a última vez que você realizou um sonho seu? E lembre de como é que foi as sensações e sentimentos de ter realizado aquele sonho, o que isso representou para você. Eu acho que esse é o nosso primeiro convite bastante importante, o sonhar. O sonhar e o realizar de ponto de vista individual. E acompanha esse, logo na sequência, um pensar com o seu grupo. Pode ser com alguém com quem você conviva, pode ser com cônjuge, com sócio afetivo, com filhos, com pais, com amigos, nesse círculo mais íntimo. Então, depois de ter um sonho para mim, eu penso num sonho que eu faço para outros, junto com outros, né? E depois que eu penso nesse sonho comigo e nos sonhos com os outros, eu vou convidar a algo que é mais desafiador. A gente precisa ter esse percurso no sentido da gente conseguir fazer isso de uma maneira legítima. Que mundo que é esse que eu aspiro, né? Como é que eu posso ter um sonho coletivo? O que eu sonho para essa coletividade, para essa humanidade, para essa sociedade, para esse universo mais amplo que eu habito? Como é que eu imagino? E depois, claro, vou ter as outras provocações para isso. E quais são as dicas que a gente pode ter também para nos ajudar nesse processo desse sonhar, esse sonhar que é lá para frente, esse sonhar que é um pouco mais racional, mental, é que eu possa pegar como artifício o que acontece nas noites. Um bom convite dentro da psicanálise, de algumas linhas também, claro, da psicanálise, é que a gente possa, então, olhar para os nossos sonhos. E claro que algumas pessoas lembram, outras não, algumas lembram com detalhes, outras nunca se lembram de um sonho, mas eu queria fazer esse convite para que vocês possam, nos próximos dias, pegar algo que vocês possam anotar e colocar o que vocês lembram, lembrando que o sonho usualmente ele é caótico, ele sequestra e traz outros elementos para nos ajudar a preencher aquelas cenas, mas que a gente anote, sem muito do pensar, do que vem rapidamente da memória, daquilo que eu sonhei assim que eu acordei, no meio da noite ou pela manhã, e eu escreva do jeito que eu me recordo naquele momento, sem muitos filtros e barreiras, que eu possa escrever os sonhos que eu vou ter nos próximos dias. E depois eu quero que, óbvio, passando algum tempo, que vocês possam ler sem julgamento, que sonhos, o que eram aqueles sonhos que eles diziam, né?
e a gente tem aqui, óbvio, tem uma metodologia toda de interpretação dos sonhos, não é essa a minha pretensão de trazer aqui, mas que você possa trazer e ter alguns elementos do que esses sonhos podem estar trazendo, revelando, mostrando para você, né? Dentro de que algum lugar que nosso inconsciente pode nos aportar e trazer algum material de que a gente possa usar no nosso momento diurno, de vigília, durante o dia, ou que é aquilo que a gente pode tomar emprestado da noite. E por que esse convite de eu pensar no que acontece à noite? Porque ele é tão livre quanto assim acontece nas noites. Quando eu tiro a censura, eu parando, né, com a censura que acontece ali durante a noite, eu posso começar a ter algo do que acontece durante o dia. Então o convite que eu queria trazer para hoje, né, para a gente começar a pensar essa nossa dinâmica gravando esse podcast, da gente pensar de como é que a gente sonha. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso desafio, como é que é o nosso processo de sonhar, de como é que a gente se permite sonhar, e sonhar que não é dentro de uma planilha, sonhar que não é dizendo isso não vai dar. Quando a gente sonha, a gente sempre imagina sonhar, e já não é transformar no objetivo, numa meta, ainda estamos no campo do sonho. Como é que eu transformo, então, um desejo, uma vontade, em alguma coisa que eu queira fazer, que eu queira realizar? Esse é o nosso desafio para hoje, quanto que isso é muito difícil, e a gente gosta de trazer isso, que dentro do trabalho de planejamento financeiro é um dos capítulos mais desafiadores, como é que a gente consegue sonhar. Haja visto que na maior parte dos nossos orçamentos não aparece sonhos. Raramente aparece alguma coisa um pouco mais racional, mas é alguma coisa um pouco mais operativa quase. Pode parecer um sonho, e às vezes trocar de carro a cada 2 anos. Um sonho seria uma conquista, talvez, alguma coisa. Gostaria de ter um carro, gostaria de ter o tal carro. Trocar de carro a cada 2 anos já não tem cara de sonho, tem cara de uma necessidade. Eu gostaria de um carro assim, diferente, né? A qualidade do que eu estou querendo trazer de um sonho. Então, assim, gostaria de fazer uma viagem para o exterior todo ano. Isso já virou planilha. O que é o sonhar? Eu quero ir para tal lugar, por tal motivo, porque isso me toca, isso me move. Sonhar nos move. E toda vez que a gente pensa em alguma coisa que eu quero dizer para nós que já não é sonho, a gente já transgrediu do sonhar e já virou outra coisa, nada contra, faz parte das etapas depois até para que eu possa realizar, mas eu quero que a gente fique no campo do sonhar. O sonhar, então, desculpe, não é gostaríamos de ir para esses exemplos que eu dei, acho que eles já ilustram bastante, né? Ou seja, a qualidade do que eu quero chamar do sonhar, o que aquilo representa para mim, tem que ter muitas representações para mim, tem que ser muito nutritivo para mim, e é desse campo que a gente quer trabalhar, do campo do sonhar, desse campo livre, que é o nosso mais desafiador, um imaginar livre aqui, um aspirar livre, e por isso que a gente toma emprestado o que acontece à noite, porque à noite ela já naturalmente acontece de uma maneira mais livre. E o que eu queria colocar como provocação, já dando um gancho para os nossos próximos encontros aqui, é o que eu tenho feito para isso, porque fazer para isso já é na questão do realizar, a gente já vai para o mundo real, do mundo da matéria, mas a gente não mistura um tema com o outro, por isso que essa live vai ser mais breve, esse podcast também. Uma coisa é o campo do sonhar, livre, e livre das planilhas, do posso, não posso, do dá, não dá, é simplesmente sonhar. Esse sonhar individual, para o meu grupo e depois para o coletivo, 3 etapas, tomando emprestado o que acontece na meia-noite, 4 provocações aqui, para que então a gente, com esse livre sonhar aqui, a gente possa depois, a partir dos próximos encontros e episódios aqui, pensar como é que a gente vai para o campo de realizar aquilo que a gente sonha. Muito obrigado por todos que fizeram parte aqui, esse podcast mais curto, para a gente atingir aqui também mais pessoas, que às vezes não têm condições, enfim, de ouvir alguma coisa mais longa, mas que possa ouvir uma mensagem, uma provocação, ficar com isso, trabalhar, aplicar isso nas suas vidas, que possam trazer como elemento, que de fato possa trazer alguma transformação para cada um dos que escuta, cada um dos que assiste, se isso é possível transformar alguma coisa na sua vida a partir daquilo que a gente sonha e aqueles várias frases prontas. Lembrem das frases prontas que vocês têm sobre sonho e o ato de sonhar. Até a nossa próxima quarta-feira
e obrigado por todos que nos acompanharam aqui.